está no livro Missionários da Luz, no capítulo 15, que fala fracasso, está na parte em que vai ter um novo ensinamento para o André sobre reencarnação, e só que nesse novo processo, a mãe é bastante desregrada, e ele tá aprendendo novas possibilidades, né? Quando que ele acompanhou que foi tudo muito certinho, e aí ele está vendo o quanto que a espiritualidade faz e ajuda. E aí a gente terminou aqui, ia começar uma fala, mas eu acho que fica melhor a gente voltar até aqui, quando o Apuleio está mostrando que uma amiga da Cesarina, que é essa mãe desregrada, que está para perder o filho, o bebê, né, que tá gestante, por causa do seu desregramento. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Um gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. A gente tinha terminado aqui, vamos começar agora. Minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades, pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se ceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra, que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar. É interessante, né, quando ele fala aqui, que os infelizes da ignorância e da sombra, né, por invigilância dela, né? Quantas vezes os pensamentos que aparecem em nossas mentes são pensamentos meio turvados, né? E aí a gente pensa que é nosso, mas pode ser uma influenciação, né? E a gente cai na besteira de continuar, de prolongar por aquele pensamento. Eu acho que a gente é aquela coisa do vigiar e orar, né? Tá envolvido num pensamento não muito digno, não muito elevado, é parar, acho que dar uma respirada e tentar se desvencilhar. Não é fácil, mas tentar se desvencilhar daquilo, porque essas influenciações, às vezes, podem nos deixar ou tristes, ou angustiados, com raiva, ou qualquer coisa que seja. Né? Deixa eu voltar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje. Não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável.
Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica, da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo do perfume, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tenho que fazer, por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E, olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em um lugar conveniente. Quer dizer, nesse caso aqui, pelo que eu entendi, que ela já estava com 7 meses, né? Então, já estava num estado avançado, já tinha sido feita a ligação, né, do espírito, aquele feto, aquele embrião estava ali, e é uma coisa até interessante, porque eu nem pensei a respeito disso, né, quando acontecem os abortos ou essas perdas, esse bebê, né, esse espírito, no caso, ele é recolhido. Então, acho que ele deve falar para a gente agora como é esse processo, né? Eu nunca tinha parado para pensar a respeito. O ambiente... Eu vivi uma perda assim, né? Eu perdi um neném praticamente na hora de ter. Eu estava já com... já estava, assim, na hora de ter mesmo. O médico já estava marcando a cesárea e tal. E eu fui... Aí... E foi muito esquisito, assim, porque eu ia num grupo de oração e tudo, e nesse dia o grupo de oração não pôde, a gente ficou do lado de fora e tudo, e eu senti ele mexendo, e foi assim, a coisa mais esquisita do mundo. Para mim, durante um bom tempo foi difícil para mim. Eu orei para Nossa Senhora e falei: eu te entrego meu filho. Eu não sei por que eu fiz essa oração. Eu não sei até hoje, assim, é aquilo, né? O espírito lá, as nossas coisas, né? E eu fiz essa entrega para a Divina Mãe. Eu falei assim: Divina Mãe, eu entrego meu filho para. Não sei por que eu fiz isso, né? Até hoje, assim. Aí e estávamos todos do lado de fora, porque o dirigente na época não chegou a abrir a sala da oração da gente. E aí a gente acabou ficando do lado de fora e tal. Aí fui embora para casa. Fui embora para casa, tal, fui dormir. E quando eu acordei no dia seguinte, eu já virei para o meu marido e falei assim: alguma coisa aconteceu. E ele virou e falou assim: não, eu falei assim: alguma coisa aconteceu. Eu não estou sentindo ele mexer, era menino. E aí eu fui pro médico. O meu médico tinha viajado, porque a cesárea estava marcada para 2 dias depois, uma coisa assim, um dia depois, ou 2 dias, e o meu médico que ia fazer a cesárea estava viajando. Aí eu fui no cara dele lá, o substituto, e quando eu cheguei lá, ele riu, o
o médico brincou, ai, essas mães de final de gravidez, né, ficam nervosas, brincando, né? Mas assim, tudo normal. E eu assim, tem algo errado. E aí foi de manhã cedinho. E aí o médico viu que ele tinha, né, morrido, né, dentro da barriga, o meu filho. E aí foi aquele corre-corre, aquela confusão toda e tal. E aí depois descobriu que, na verdade, teve um nó no cordão, não foi nó No pescoço. no pescoço, não, foi um nó no cordão, quando ele encaixou, né, aí puxou e o nó se fechou. E aí eu fiz parto natural, aquela coisa toda, e aí, assim, até aprender a entender tudo isso não é fácil também. Mas hoje eu acho, assim, as coisas meio diferentes dessa situação aí de perda, né, daí dessa história, é, elas vieram, ele cumpriu o papel dele. Ele tinha um papel para cumprir naquele período e cumpriu o papel dele, né? E havia um trato aí que eu não sei também qual que era. Eu falo só assim, tudo eu não sei o que era, mas é uma experiência assim bem maluca. E essa coisa do espírito, né? Porque a minha filha mais velha conversava demais com ele. E falava, e falava, e falava. E até hoje ela tem um apego. Ela estava com 2 anos e ela tem um apego com ele. Assim, não um apego, mas ela pensa nele e tudo. É interessante isso. Interessante. É muito interessante isso que você falou. Eu já tive um aborto espontâneo e, assim, é doloroso para a gente, né? Para a mulher, então, assim, é muito doloroso quando você passa. E, assim, não tinha poucas semanas, sei lá. Foi praticamente descobriu e depois aconteceu. E você fica um processo meio dolorido, sem saber, sem entender, mas é aquilo que você falou. Esse espírito, ele tinha alguma coisa para resolver. Às vezes precisa passar por aquilo ali para criar uma nova, digamos, coragem, bem entre aspas, né, para melhorar, né? Faz parte de um processo, de um ciclo, que a gente não consegue entender ainda muito bem, nem saber o porquê, né? Não vai, esse porquê a gente não vai saber agora, né? E foi antes do meu último filho. E meu último filho, eu estava querendo ter parto natural, normal, porque os outros foram assim. E aí, quando eu cheguei para fazer o último exame, aí o ultrassonografista, que era amigo de Silvio, né, riu assim, aí olhou para ele e disse assim, o Pietro estava sempre tirando 10, hoje está com 9 e alguma coisa. Quando diz 9 e alguma coisa, já a antena da gente já fica, né? Eu olhei, aí ele já passou ligou para a ginecologista e disse, o parto vai ser hoje mesmo. Ele estava laçado. Aí teve que ser cesariano. Essas coisas que a gente não consegue entender, né? Ele no processo já para nascer, estava muito próximo do nascimento, já para encaixado, aí não ia dar para ser parto natural. Ia ter que ser realmente cesárea. Isso que você está falando assim, e aí juntando com o livro, porque aí eu tive essa perda dele, né? E tive logo em seguida 2 abortos espontâneos. Sendo que, assim, eu sempre quis muito ser mãe, né? Então, a minha filha foi inseminação artificial, depois teve ele, que foi normal, assim, engravidei normalmente. E depois duas gravidez, né, com aborto espontâneo. E era homem, né? E passei por esse processo do aborto espontâneo também, tudo, 2 vezes, mas eu era muito teimosa. Eu brinco, eu falo assim, eu era muito teimosa. Eu falava assim, eu vou ter filho, vou ter filho. Eu já comentei aqui, um dia, eu dormindo, depois desses 2 abortos, eu dormindo, eu acordei, eu não sei, alguém me contou a história lá atrás, lá qual que era o motivo de tudo, que eu não sei qual que é, e aí, nesse dia eu acordei, e assim, quando eu acordei, falei para meu marido assim, agora eu já sei por que que a gente perdeu,
Mas eu não sei por quê, né? Eu já sei, mas eu não sei. Alguma coisa. Eu já sei, mas eu não sabia o que que era. Eu só falei isso, estou tranquila. Agora eu já sei por que que a gente perdeu. E pronto. Logo em seguida eu engravidei da minha segunda filha. E assim, foi um mês depois eu estava grávida da minha segunda filha. E aí veio. E aí, né? Todas as minhas gravidez foram aventurosas, né? Aí o médico, quando terminou a história da minha filha, nasceu tudo bonitinho, e aí quando eu fui lá no médico, né? E aí o médico virou e falou assim: agora vamos evitar, né? Aí eu virei e falei assim: que evitar? Eu não vou evitar, não. Pô, eu quero mais filhos, olha só, eu assim, né? Aí o médico olhou assim para mim, tipo, que ele já tinha passado todas as aventuras comigo, né? Nessa de gravidez. Aconteceram todas as dificuldades. Aí ele olhou assim, só balançava a cabeça, passava a mão na cabeça, tipo assim, você tem duas filhas maravilhosas, saudáveis, por favor, para. E eu, não, 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 não. Aí eu falei assim, Deus é quem vai decidir. Aí eu tive uma menopausa precoce. Olha só. Deus decidiu, né? Decidiu, aí acabou, não teve mais jeito. Mas, assim, são coisas que a gente realmente não sabe o que que... E é interessante quando a gente é ligado a essa área espiritual, assim, tudo, né, dessas religiões e tal, parece que a gente tem essas conversas lá no sono, sabe? E depois a gente volta de uma forma muito tranquila. É interessante mesmo. Continuar aqui a leitura. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei a Puleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida, me perdi. Aqui. Numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e os departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se em defensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldades para reencontrar Cesarino em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, em que ela se abraçava com a criança semiconsciente. Peraí, deixa eu ler de novo, que eu acho que eu nem entendi. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu-o aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando indefinitivo cuidado. Retomando Volpine e confiar as minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. É uma coisa aparentemente simples, né? O jeito que ele falou, vai, tira lá e desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista, mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime.
Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e a vizinha interpelava a senhora que a Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. O que eu desejaria saber. Cesarina explicou a matrona preocupada. Na manhã de hoje, foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer de rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixavam na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Começar outro capítulo, porque acho que ainda temos tempo, né? Capítulo 16, incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variadas expressões, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à cruz, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumida em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazer. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia, fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redatou: não tenho qualquer objeção pessoal. Em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveito da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. Como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé, a diferença de vibração da nova esfera, do que nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com a reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelho mediúnico, e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Euclides, o interlocutor, advogando a pedido veementemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço a vossa palavra, reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga.
concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados aos quais muitos devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com generosidade, que lhe era característica, e observou: só possuo razões para endossar o seu pedido. E já que você insiste na providência de atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocando de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto.